Então, você perguntou sobre os créditos, né? Se cita a obra do J. McKenna. Então, aí nesse imbróglio todo em torno de uma realização da primeira obra neorrealista, que seria significativo que começasse exatamente com aquele que se tornou o símbolo dessa geração, que é o Giovanni Verga, porque vai falar dos ofendidos, dos humilhados, né? Enfim, não aponta uma saída, mas tematiza os pobres, né? Então, essa descrição lá do Imalavolha dos pescadores sicilianos, né? Então, quando eles não conseguem autorização para fazer um filme, por conta, inclusive, da família do Giovanni Verga, eles vão ter várias opções, né? Inclusive inspirado na literatura francesa, o próprio Thomas Mann, tem um histórico, digamos assim, de pelo menos uns 15 outros textos da literatura americana, né, como Homens e Ratos, por exemplo, Steinbeck, né? Então tem várias tentativas, né? Tentativas inclusive que chegaram quase a termo, né? Roteiros que ficaram prontos, etc., mas sempre acontecia alguma coisa. Tudo isso feito na casa do Visconti, né? Aí uma importância para o Visconti tomar a dianteira no grupo, exatamente porque a casa dele acabou se tornando o refúgio desses intelectuais durante o período do fascismo. Tem até uma história engraçada, né? Para brincar um pouco com essa ideia da origem aristocrática do Visconti, né? Embora marxista, né? Ele pedia para que o mordomo, na hora de servir o lanche da tarde, quando eles estavam trabalhando, tratasse cada um com um título nobiliárquico, né? Então, e eles não eram nada, imagina, um bando de pobretão ali, né, ou classe média baixa, e o Visconti pedia para, né, tirando um sarro ali deles, que tratasse eles com um título. Então, tem pelo menos umas 15 tentativas de transformar uma história em filme, até que, na indecisão, o Visconti tem nas mãos uma cópia datilografada em francês do roteiro do livro do James Cain, feito pelo Jean Renoir, que acaba cedendo ao Visconti, né, a história para ser filmada, mas para ser filmada segundo os pressupostos da discussão do debate teórico e crítico que eles tinham lá na revista Cinema, né? Em primeiro, essa ideia de retratar a Itália real, recuperar, como eu falei na aula passada, através dessa noção de paisagem, né? Dessa atenção, né, à tradição pictórica, à tradição figurativa italiana, à tradição pictórica, e com essa ideia de formação do olhar, né? Então, usar, não como faziam alguns autores já italianos, como o Blasetti, o Comencini, né? Então, vários artistas que, para não se envolver com o fascismo, se desviavam, digamos assim, nessa descrição perfeita, essas citações às grandes obras, né? Então, na verdade, uma aclimatação, tanto faz qual seja a história, né? No final das contas é isso, se é de fato italiana ou americana ou francesa, contanto que aquela história seja transformada numa história italiana, né? E é isso que eles fazem com o James Cain, não tem nada a ver, né? Some completamente o pano de fundo americano da história do James Cain, embora permaneça aí esse plot um pouco noir, né? A ideia dessa mulher, né, lembra um pouco, né, quem lembra dos filmes de detetive aí, dessa mulher que você não sabe se ela é inocente ou se ela é a bandida da história, né? Enreda ele que é ingênuo, né, se apaixona e etc, faz ele assassinar o verdadeiro marido dela. Então, né, claro, as linhas mestras do romance continuam, mas a história é toda italianizada, né? Desde o ambiente, né, até o final do filme, que desaparece, embora esteja no roteiro feito, traduzido pelo Visconti, que é o julgamento do Dino, né? No Visconti, curiosamente, o filme acaba no acidente, né? Onde a Giovanna morre e ele é preso, culpado do assassinato do Bragana, né? No filme americano, bem americano, aliás, né? Vai exatamente na história e depois no filme, nas filmagens americanas, vai para o tribunal, né? Os filmes, né? É mais uma das histórias de tribunal do cinema americano. Então, o Visconti tira isso. Claro, isso não tem nada a ver com a Itália, né? Não tem nada a ver com a tradição narrativa, nem na literatura e muito menos no cinema italiano. Então, e, claro,
o modo como o Visconti constrói, né, vai compondo o filme, que são essas citações que eu estou mostrando, basicamente a pintura, né, não a grande pintura clássica, mas a pintura realista, que se remete ao Caravaggio, neorrealista, né? A pintura neorrealista que é um retorno, de alguma forma, ao Caravaggio, sobretudo Guttuso. Né? Sobretudo Guttuso. Nessas cores, né, fortes aqui, como desse nu. Deixa eu ver se eu acho aqui uma de Terrazza. Não tem essa pintura famosa que é da Terrazza, que parece muito com aquela fuga do Dino, mas tem os telhados, né? As naturezas mortas, né? Então, tem sim, eles admitem que fazem isso, mas toda a explicação, inclusive o testemunho do Visconti e dos outros, é isso, a ideia de adaptar a história americana, tentando materializar todo o debate que eles tinham na revista Cinema. Então, essa relação aí que eu estou falando para vocês entre cinema e pintura. Né? O filme que o Visconti vai fazer depois... como eu falei, em 47 é o Terra Trema, inspirada já, aí ele consegue no pós-guerra fazer de fato um filme sobre inspirado no Giovanni Verga. Né? Embora o filme pressuponha 3 episódios, o Visconti só consegue fazer um. Né? É muito curioso, porque o filme chama A Terra Treme, né? E a história que é contada é chamada O Episódio do Mar, né? Fala do mar e dos pescadores, não tem nada a ver com terra, né? É exatamente porque o filme pretendia, né, contar, eram dois grandes episódios, que era o episódio do mar, dos pescadores, e o segundo episódio, acho que tem até um terceiro, o das minas, e depois o episódio da terra, que daí é quando, e daí, é claro, tem toda uma história, porque quem é o ministro da cultura nessa época, no pós-guerra, é o Andreotti, né? Que morreu agora há pouco, né? Viveu, que é uma pena. O meu sonho era que as Brigadas Vermelhas tivessem matado ele na década de 70, ao invés do Aldo Moro, que era ele quem merecia, né? Que é ele o grande arquiteto, né, das relações perigosas entre máfia, igreja e etc. Mas, né, na Itália tudo é um pouco mais complicado, né? Então, o Andreotti é o ministro da Cultura e tem uma lei, né, que diz que para fazer uma filmagem você tem que apresentar o roteiro, né? E, claro, o Visconti não podia apresentar o roteiro do Terra Trema, que era um filme patrocinado pelo Partido Comunista Italiano, né, era de propaganda, no período exatamente das eleições onde ia se votar o referendo, né, pela República. E aí é o grande compromisso histórico do Partido Comunista Italiano, quando ao invés de optar pela Revolução, né, ninguém sabia que era exatamente por causa já do acordo de Yalta, né, que as zonas de influência, então, a parte ocidental da Europa não podia fazer a Revolução. Né, exatamente por isso que acontece lá no leste, e ninguém sabia que o Partido Comunista trairia, digamos assim, a expectativa popular. Né, o Partido Comunista Italiano, diferente de outros, até de outros lugares onde teve revolução, tinha amplo apoio popular, né? 70% da população se declarava, né, comunista naquela época. Então, a expectativa era que tivesse a revolução, e não teve. Né? Então, era um filme de propaganda para preparar exatamente o debate político depois do referendo. Mas o Partido Comunista abandona o projeto, né, paga só a metade. Na verdade, o filme deveria ter custado
6 milhões de lira, acho que era em torno disso. O Partido Comunista só repassa 3 milhões e a trupe do Visconti fica lá, perdida na Sicília, né? E com relação a a liberação do filme, o Andreotti só libera porque o Visconti é muito esperto e fala que aquele filme que ele vai fazer é um filme neorrealista, né, tucu, que não tem roteiro, que eles vão para a ilha filmar com os pescadores e vão filmar tudo, né, improvisado, com atores não profissionais, como de fato o Visconti faz, né? Ele é uma coisa fantástica, talvez nunca aconteceu na história do cinema. Ele coloca uma ilha inteira, né? Claro que a ilha não é muito grande, né? Uma ilha, a cidadezinha ali de Atitrezza, para recitar, né? Para fazer o filme. São atores não profissionais, né? São os próprios pescadores, os próprios moradores ali. É um filme bastante longo, mais de 3 horas, acho que 3 horas e meia esse primeiro episódio, todo em siciliano. O Visconti não sabia siciliano, né? Então, a história, primeiro, o esquema geral, né, da história do livro para o filme é feito em italiano, né? O assistente de direção é o Francesco Rosi, que depois vai se tornar um importante, né, cineasta, querido do Visconti, inclusive, diferente do outro assistente, que é o Zeffirelli, né, que o Visconti vai brigar depois e vai execrá-lo, né? Não se sabe bem porquê, né? Parece que eles foram, inclusive, amantes, então pode ser que as coisas sejam mais pessoais do que profissionais, né? E é o Zeffirelli que fica responsável exatamente por dialetizar, né, o filme, né? O Rosi vai fazer, na verdade, acompanhar. Isso que é curioso, porque o filme, de fato, é todo improvisado, né? Os atores né, que não são atores, são indicados, né, o que vai acontecer na cena, e eles são chamados né, a falar como eles falariam, e etc. O Visconti certamente não está entendendo nada, então talvez por isso todo né, a ênfase exatamente na imagem, né, na composição figurativa aí. Tem um texto lindo do Zeffirelli que fala como um toscano, né, como um milanês pediu a um toscano, né, para transpor uma história italiana para o siciliano, né? Então, essa ideia da confusão linguística aí. Então, todo mundo abandona o projeto e acaba que o Visconti tem que contar uma parte com o dinheiro da família, que não chega, né, para todo o filme, e, curiosamente, uma produtora super ligada ao Vaticano, né? Então, quem finalizou o filme foi o Vaticano. Os bons... às vezes tem uns bons padres, né? Bem, aqui... vamos aqui no... Bem, até porque o Guttuso também é siciliano, o Terra Trema... digamos assim, um filme muito mais próximo também do modo de pintar do Guttuso. Não tem problema, vocês vão entender o que os italianos entenderam quando o filme passou, só essa parte escrita. Que é interessante, porque é o que o Visconti queria, né? Assim, apenas o esquema da explicação marxista da vida daquelas pessoas era suficiente. Novamente aquelas cenas Quando sono a mare penso sempre a do Iti. Guttuso, né? Penso quando da mattina aspettavo mio padre non tornava.
Ormai sanno tornare. Adesso siete capito, Lucia? Aspetta, devo aiutare io, mentre faccio questo. Ti ricordi il giorno quando veniamo a Catania a fare la fotografia? Pare che fu ieri. Ad Antonio mi sto rimarinando, che ho tornato all'ora di fare soldato. Cola. E fanno che sono venuto il primo volta vestito che cavolo l'omni. Ah, zio. Un anno. Tutto marinate sono. O mare. E amaro. Essa cena espetacular da gente, né, que parece virtuosa também. No, guarda comando che tu la pagina che ci sta per venire si avanti. Ore di fatica nelle ossa e a casa non riportano nemmeno quel tanto che basta per non morire di fame. Eppure le reti, quando le hanno tirate su, erano piene. Il pensiero di non aver guadagnato abbastanza da sfamare tante bocche continuerà ad angustiarli, gli avvelenerà anche le poche ore di riposo. Nanno, quando pigliamo che mi ci mette 500 euro? 10 kg di parametri, a oggi lisci pigliamo così poco, ma ne calcolo 7.750 lire. Sempre a mondo siamo. Cosa vogliamo un e vicino a un primo caricato. Ma che mi ricordo io sempre così, Sizza, Castello, Capomolina. E chi sono già essere più? Lucia, quando tu vai con l'acqua, te la fai. E a così non si può cambiare più. Vai quando vuoi, Nanno. Ma Carrone, guarda se mi vicino là. Bem, para quem ia improvisar tudo, né, as cenas são muito bem construídas, né? Então, e uma famosa sequência de... Não. Não sei se vocês lembram de uma famosa sequência desse filme, essa aqui, das mulheres que estão esperando os maridos que estão voltando da pesca à noite, né? E está chovendo, né? Então, todo, né, o perigo de quem vai voltar, não vai voltar. Mas... E daí tem situações românticas né, da pintura romântica no Visconti, né? Aqui é o famoso quadro do Friedrich, né? Vocês conhecem, que é esse né, diante das montanhas, né? Olhando para as montanhas. Daqui a pouco eu vou mostrar. Quando Visconti è venuto a girare la terratrema di Cetrezza, era un paese crudo, come si dice, povero, genuino, e non si mai pensava uno sviluppo del genere. In primo momento ha portato una provvidenza, veramente è stata una provvidenza la venuta di Visconti a Cetrezza. Durarono 7 mesi e abbiamo incominciato a lavorare al mese di novembre e abbiamo finito, per esempio abbiamo girato la scena tutta la santa notte, quella degli scogli, quando noi aspettiamo le barche, era una scena meravigliosa. A Venezia gli hanno fatto degli applausi a scena aperta al festival in quella scena.
e tutta la notte sapevo freddo che pigliamo durante la città della notte, a via di caffè e magari un whisky ne sono. Uma pena que eu não tenho terra-trema, mas seria muito mais interessante ver exatamente o vento, a tempestade e elas esperando os maridos, né? Esse meio... E... Acho que é isso. In the early 19th century, Aqui, tá no YouTube, né? Deixa eu ver aqui. Esse um pouco evocando esse clima romântico. Bem, eu aconselho depois quem puder assistir o Terra Trema inteiro, né? Porque é o filme onde o Visconti mais explora principalmente o volume dos objetos e a profundidade de campo, né? Que vem da pintura romântica e, claro, do Guttuso. Tem uma cena que eu gosto muito, não consegui achá-la, mas em que aparece de dentro da casa, né? Sobre a mesa, um figo da Índia, né? O prato lá, uma natureza morta, e logo atrás tem a janela, da janela as casas e das casas no fundo, né, o mar. Então, essa pintura que se estende, né, a imagem que se estende, isso vai aparecer o tempo todo no filme, sem contar todas as composições. Tem uma cena belíssima que é do menino namorando, né? Com a menina, ela está na janela, e daí são citações explícitas da pintura romântica aí italiana, né, em que ela aparece muito bem enquadrada, né? Bem, e como eu falei já desde o início, né, principalmente para o Visconti, a pintura serve não tanto como citação, mas principalmente para olhar o mundo, né? Ou, né, para usar uma expressão cara a essa geração também do Visconti, por causa do Umberto Barbaro, que é aquele professor italiano que eu falei para vocês, muito ligado, né, aos teóricos e do cinema russo, né, que traduziu principalmente o Pudovikin, mas também o Eisenstein, né, que é a ideia da dramaturgia da forma, né? Então, ou seja, esses quadros todos aí não são apenas citações, mas principalmente um modo de olhar a Itália, né? Então, a pintura, na verdade, ela estrutura o olhar, né? Bem, eu vou passar um outro. Um outro autor recorrente, né, que a crítica sempre cita o Visconti, mas muito mais por causa dessa dramaticidade nos corpos, que é o Giuseppe de Ribera. Então, não parece tão óbvio, né, pelo tipo de pintura que aparece aí, mas é muito mais pelo contraste da luz. E, né, sobretudo, o filme talvez mais importante desse ponto de vista é o Sedução da Carne, né? Deixa eu pegar ele, que é o Censo.
Quem estava aqui viu um pedacinho, né, do início do filme. Não, não precisa não. É que ele prendeu o plásticozinho. Ah, tá, só por causa dessa dramaticidade que tem né, no chiaroscuro, no contraste dos corpos. E quem cita bastante ele é um textinho que saiu aqui, que é um texto mais geral sobre os Macchiaioli e o cinema italiano, que é do Raffaele Monti. Né? Eu acho, de fato, também não vejo tanta, a não ser, claro, pelo aspecto que ele sublinha aí, que é essa dramaticidade. Mas eu acho que, do ponto de vista compositivo, eu não acho muito próximo do Visconti. Citei apenas para desencargo de consciência. Eu vou mostrar primeiro uma... É isso. Bem, aqui é interessante aqui porque aparece de fato a pintura e o filme, né? Então aqui a pintura do Hayez e depois o que o Visconti faz. Deixa eu ver. Troppo spesso e senza ragione la pubblicità dice è un grande film. Vamos direto para o filme. Eu acho que tem duas partes importantes do filme que o Visconti muda de referência. Bem, esse filme, sobretudo, tem muitas citações. Né? Vocês vão reconhecer, por exemplo, essa cena do beijo ou a cena, né, da toilette da Condessa Serpieri, né, que é diretamente inspirada do Signorini, e a sequência do quarto dos soldados, né, que é do, acho que é do Fattori.
né? E depois a cena da batalha, né? E principalmente, mais do que as citações no filme, eu acho que é o próprio modo como o Visconti vai construindo o filme, que é uma pintura, né? Primeiro pela lente que ele escolhe, depois o tom azulado, sobretudo numa parte lindíssima, que é logo depois da cena da ópera, quando ela sai andando pelas ruas de Veneza, né? A famosa passeggiata noturna da Condessa Serpieri, e o Franz, né? Que é esse soldado austríaco, sai no encalço dela. Ele fez cerca de 17 filmes, mas ele montou 43 óperas, né? Fora o teatro, balé, etc. Então, ele é pouco conhecido, porque ele ficou mais famoso, sobretudo internacionalmente, como cineasta, mas ele é um grande diretor de óperas, né? E, mais do que isso, ele renovou a ópera na Itália, né? A ópera, de um modo geral, estava bastante associada ao canto, né? E o Visconti vai levar para a ópera a dramaturgia, né? E com os excessos do Visconti, né? Ele teve uma peça que uma cena era no deserto, ele fez o palco ficar com uma camada bastante grande de areia, para que as personagens de fato se sentissem andando sobre a areia. E daí tem vários casos, né, desse excesso do Visconti, para que os atores vivam de fato como se estivesse naquele ambiente, né? E ele era super duro, né, com relação a isso. Então ele renovou a ópera italiana levando o teatro, né, o rigor da interpretação. O caso talvez mais famoso é exatamente o da Maria Callas, né, quando ela faz a Traviata em 56, que o Visconti faz ela emagrecer, né, porque ele diz que ela não pode fazer uma tísica, né, daquele tamanho. Então, e ela se apaixonou, né? Dove mi copre il ciglio? Il peggio, sappilo, io sono Tobiglio. Avvivi il mio spettacolo, quasi il respiro mi impola, raduna i nostri a metterti in ruina. Va, torna, vola! Di quella pira lo rendo poco, tutte le birre marce a banco, e mi spegnerà chi avrà poco, col sangue
wirklich eine Schande. Bitte schauen, Herr General, sich das an. Ich glaube, wenn das so weitergeht, da gibt es nur eine Möglichkeit, das Theater räumen. Bitte schauen, Herr General, sich das an. Político do Visconti, né? Onde mistura a ópera e a vida política da Itália. Deixa eu ver se eu...